Queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é a Mandy. E hoje nós estamos aqui, depois de 5 meses, até onde eu sei, ou mais. Enfim, eu sei que vocês vão me matar, vão brigar comigo, vão dizer, assim, né? Eu sei, gente, eu sei. Primeiramente, peço desculpa. Só queria dizer que eu estou tentando voltar com os vídeos, tá? Antes de qualquer coisa, antes de vocês brigarem comigo. Mas não tá sendo fácil. CLT é fogo, mano. CLT junto com faculdade não é fácil. É difícil. Quem sabe disso, velho? Quem sabe disso vai me dar razão, porque você tem que estudar, tem que manter o foco e acaba deixando outras coisas de lado, né? Então vamos lá! Sem mais delongas, quero apresentar para vocês o vídeo de hoje. Então, hoje vamos falar sobre o Centanelli, mais conhecido como pelo público do Twitter. Eu não sei se eu posso falar isso, mas é o mais conhecido pelo público do Twitter. Amante da Monster High, que fica corneando o Sonic. O Centanelli é aquela pessoa que se acha o que ele mesmo bota no Twitter, o Deus, né? Sendo que é Deus de porcaria nenhuma, só fala um monte de bosta. Então é uma pessoa que gosta de ficar pegando no pé dos outros e ao mesmo tempo se fingir sou comediante, pô, mano. Sou pseudo-comediante que pega a namorada dos outros, velho. Sem mais delongas, vamos lá. Vou cortar os vídeos, vou deixar as partes mais interessantes que o Metaforando vai dizer e vambora pro vídeo. Nos últimos 3 anos eu fui constantemente atacado, caluniado, difamado pelo web militante Thiago Santinelli, que é um militante de esquerda que se diz comediante, que se diz corajoso, que se preciso for vai pegar em armas, enfim. Mas fato é que esse cara contou muita mentira a meu respeito durante muito tempo. E eu decidi não responder desde sempre. Por quê? Olha, pelo mesmo motivo que, por exemplo, o Danilo Gentili nunca respondeu ao Santinelli, mesmo o Santinelli... Primeiramente, gente, o Metaforando não dá strike nesse vídeo não, tá? Por favor, querido. Tá bom? Obrigada. O Danilo Gentili nominalmente várias vezes. O Danilo, até onde eu sei, nunca nominalmente citou o Santinelli. Respondeu. Pelo mesmo motivo, eu nunca quis descer para essa esfera de baixaria, de ataque gratuito, de ofensa, de manipulação, você recortar um trechinho do que a pessoa fala e sair fazendo grandes acusações. Eu nunca quis fazer isso. Mas são 3 anos, galera, aguentando mentira ouvindo meu nome. O cara dizendo que eu fiz vídeo que eu não fiz. O cara falando que eu falo coisa que eu nunca falei. Associando as coisas que eu... Meu bem, isso aí é artimanha desse pessoal meio militante, né? A gente sabe que... vamos botar um exemplo aqui, né? No Twitter fala muito assim... isso é artimanha da direita. Vocês estão me calando. Vocês não vão me calar. Eu não sei o que. E... olha o vitimismo. E, mano, isso aí é cadernetinha que parece que passa pra cada um, sabe? O roteiro. Fala isso. Não tem algo além disso. Eles sempre botam a mesma narrativa, se vitimizando e botando a culpa do lado da direita. Gente, quem não pegou esse roteiro pronto que eles fazem, fica atento, gente. Eu não tô falando besteira, é uma coisa que sempre eles estão botando. Isso é culpa da extrema direita, isso é culpa do não sei o que. Mas nunca é culpa deles. Eles nunca pegam a culpa pra eles. É isso que eu acho muito hipocrisia do ser humano. Nunca fala, foi eu que fiz, eu errei, ou... não sei o que. Não, a culpa é do fulano que me obrigou a fazer isso. A culpa é deles. Eles querem me calar, eles querem me censurar. Mas olha quem quer fazer a lei da censura na internet. Não é o paulado. E eles ainda vêm se pagar de coitadinhos pra levantar uma bandeira que eles estão estragando. Eles estão estragando uma bandeira. Ou seja, o cara me acusa de crime sem evidência nenhuma, o que já pode ser considerado por si só um crime. E por essas e tantas outras coisas, cara, que hoje eu decidi fazer um vídeo resposta, mas diferente do Santinelli, eu vou evidenciar as coisas que eu tô falando. Eu vou pegar prints, vídeos, notícias, artigos, tá certo? E responder ponto por ponto, pra gente poder fazer 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais
que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais universais que o nosso corpo transmite, como, por exemplo, a microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro organizado pelo Eric Kandel. Quem que é Eric Kandel? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina nos anos 2000. E se você vai na seção ali sobre emoções e sentimentos, ele está afirmando que sim, você pode julgar, saber quando a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face dela, as expressões faciais. Como é que você sabe que uma pessoa, ela tá puta com você? Tirando os escorpianos, né? Escorpião não tem expressão, vive de cara fechada. Brincadeira. Tem gente que é muito expressiva mesmo. Você consegue ver quando a pessoa não está afim. Você consegue ver quando a pessoa está de saco cheio de uma palestra, sabe? Você consegue ver pela expressão dela, pelo comportamento corporal dela. Quando uma pessoa está interessada em você, e você vê o comportamento que ela age na frente de você, ou a pessoa fica bufando, ou a pessoa meio que... Você vê a cara dela, a expressão que ela está fazendo, de interesse ou desinteresse, de sono, de cansaço, de raiva. Então você tem essas expressões, como ele disse, né? Microexpressões faciais. Nós temos as corporais e também a parte de saúde mental também, né? É uma pessoa que tem muita ansiedade, você já vê que o corpo ela reage, o corpo treme, tem queda de cabelo. Então essas reações de ansiedade, tem alguns sintomas que assim, o corpo ele emana de sinais. O Centanelli falou que não existe, falou um monte de bobosta lá. Metáfora não está provando, tá mostrando prints, está mostrando citações de pessoas que são cientistas, que têm uma formação para poder comprovar, fazer uma tese, elaborar um experimento. Então as pessoas elas são formadas, elas têm uma formação por anos, mestrado, doutorado, enfim, para poder chegar a essa conclusão. A conclusão de que existe isso, existe aquilo. Então não é só uma pessoa falar merda na internet, aquilo ser comprovado. Como é que você tem informação para dizer que algo científico não existe? Ou existe? Essa é a questão que eu quero chegar. A própria Lisa Feldman Barrett, que é uma das principais críticas ao modelo de microexpressões faciais, no artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então, eu não sei de onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa. É pseudociência. Da onde, cara? É do cérebro de bosta que ele tem. Porque o povo, ele gosta de treta. Como é que você não vai ver o Big Brother? O segundo gosta de treta, velho. Tu gosta de treta. Por isso que Big Brother 8 tá famoso. Ainda tem fama. Tem gente assistindo. Entendeu? O pessoal gosta de treta. Gosta de, no almoço, chegar no trabalho e falar sobre tal fulano. O fulano é insuportável. Eu vou votar nela pra ela sair. Pra ser eliminada, entendeu? O pessoal adora uma treta. É por isso que dá muita visualização. E dá certo. Pra que fique fácil bater. Então, olha, primeiro eu vou mostrar pra vocês. O Vitor é o cara que fez o stand-up. E aí... parou de fazer stand-up e aí ele começou a falar de expressão facial na internet. Então ele já começa fazendo um ad hominem, muito fraco. Bom, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudo não só microexpressões faciais, como comportamento não verbal no geral desde 2009. Né? Eu sou certificado como Fact Certified Coder, que em teoria, é o que você precisa para poder ser considerado um perito na área da análise do comportamento facial desde 2018. Eu tenho formações tanto na área da linguagem corporal, da cinésia, enfim. Mas claro que o Santinelli, ele oculta todas essas informações e traz o fato de que sim, eu já fiz stand-up. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar o Santinelli reagindo ao meu passado quando eu fazia stand-up, mas eu vou te falar que o passado do Santinelli, na hora que a gente reagir, vai ser um pouquinho mais chocante do que o meu. Principalmente os tweets dele ali, mais antigos do passado dele. E aí é claro que tem gente que cai nisso aqui e vai gastar o suado dinheirinho dela com merda, comprando curso que não tem eficácia comprovada nenhuma, que é uma coisa que nem é cientificamente levada a sério. Lembrem-se, pessoal, o Santinelli, ele é apoiador do Lula, ele é um militante de esquerda. Então ele divulga sempre postagem, divulgou muita coisa, né, pra você votar no Lula. E aqui nesse vídeo ele se apresenta como um cara preocupado com a ciência. Meu Deus do céu, como que tem gente que gasta dinheiro com esse negócio do que o Metaforando ensina, que não é científico. Ô Santinelli,
Você sabe quem foi que gastou uma paulada de dinheiro em análise de emoções, que é exatamente o que eu ensino nos meus cursos e aqui no canal Metaforando? O presidente que você promove, cara, o presidente Lula. Já percebeu que o Santinelli parece que nem o Felipe Neto? Já percebeu isso? Nossa, mano. Gente, bota o Felipe Neto ali uns 5 anos atrás, pra vocês não verem se é o mesmo perfil. Gosta de ficar atacando os outros, gosta de se vitimizar depois. Até hoje o outro faz isso. Deve ter comprado o curso do Felipe Neto, né? Pra começar a ser um sem cérebro. O governo Lula, a maior licitação da história da Esplanada, quase 200 milhões. Aí eu te pergunto, você viu o Santinelli lutando pela ciência, criticando o atual governo Lula? Não acredito que o Lula gastou 200 milhões em análise de sentimento, que é a mesma porcaria que o Metaforando faz, aquela pseudociência. Não, você não viu. Que é o que eu falo. Por isso que esse vídeo, os vídeos do Santinelli, tudo que ele fez com o canal Metaforando, nunca foi sobre ciência, pessoal. Isso é política. Ele me pinta como se eu fosse um opositor, vendedor de curso, um arquétipo de direita, né? O cara é vendedor de curso, coach. Aí Pablo Marçal, Thiago Nigro, ele me pinta dessa forma pra galerinha de esquerda, vai lá chupar o saco da galerinha de esquerda pra galerinha de esquerda me bater. Mas aí eu te pergunto, se ele fosse realmente o cara da ciência, ele estaria aí batendo no governo Lula, que investiu 200 milhões, quase 200 milhões, em análise de sentimentos. Tipo de texto, pelas palavras que a pessoa utilizou, é o que eu ensino no Metaforando desde sempre. Mas ele não bate nisso, ele não critica. Porque ele não tá preocupado com a ciência. Ele tá preocupado com quem é que falou. Se é da bolhazinha de esquerda, pode falar o que você quiser. Se for da bolhazinha que ele diz que é bolha de direita, porque eu nunca me manifestei politicamente aqui no canal, aí sim, aí ele vai bater, ele vai usar o rótulo que for, mas na verdade não é preocupação com ciência porcaria nenhuma. Pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são transcritas aqui em texto, e agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Veja bem, ó, tá aqui, ó. Nem sinal da mentira e nem sinal de culpado. Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Santinelli é desonesto, cara? Você vê que bicho desgraçado, desonesto, mentiroso? O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinais da mentira, eu não falo isso em momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinal de culpado, eu não afirmo em momento nenhum do vídeo. O cara diz que eu faço o meu vídeo. Por conta do meu vídeo, o Felipe Heiderich é preso. E depois que o Felipe Heiderich é inocentado, eu não falo nada sobre isso. Sendo que a ordem é exatamente o contrário. Eu só fiz o vídeo depois que o Felipe Heiderich foi inocentado e eu afirmo que ele é inocente. No começo do meu vídeo. Quem gosta do Santinelli não é flor que se cheire não, né? Diga outras pessoas aí, ó, que a gente conhece no YouTube que amiguinho, amante, sei lá. A galera acha que eu faço um vídeo pra atacar um cara e por conta do meu vídeo uma pessoa foi presa. A impressão que dá, você vendo esse vídeo do Santinelli, é exatamente isso. Esse é o nível, essa é a... Cadê o STF? Peraí, bloqueia aí as contas aí, ó, das redes sociais aí, ó. Propagar fake news aí. E aí? Não vai fazer não? Tá propagando fake news, meu filho. Aí você não vai acontecer nada com a pessoa que tá propagando fake news? Aí é fogo, né? Mas se fosse de um outro lado político, com certeza iria ser banido as contas. E ia ser bloqueado, o STF ia lá e bloquear o dinheiro do cara. É uma justiça seletiva, né? Vamos botar assim. A intenção desse sujeito é isso aqui, cara. São essas mentiras que eu escuto há 3 anos que esse ser humano desonesto conta sobre mim. E como eu falei pra vocês, basta mostrar a verdade que você vê que o cara tá contando uma mentira atrás da outra. Então assim, ou o Santinelli não viu o vídeo que ele fala, que eu fiz sobre o caso do Felipe Heiderich, ou ele viu o vídeo, viu que eu não falo aquilo que ele falou. A maioria das pessoas dessa gentalha aí, eles distorcem as coisas porque não vê o vídeo. Ou eles compraram um diploma pra fazer interpretação de texto, pra estudar e passar. Eles não vão conseguir fazer interpretação de texto, porque eles não aprenderam na escola. Então é mais fácil comprar o diploma do que você passar em interpretação de texto, passar no português, fazer uma redação, entender o que é dissertação. Decidiu mentir apenas de má fé. Então ou o cara foi burro porque não viu aquilo que ele criticou, ou ele agiu de má fé e foi mentiroso. Em 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. E observação Vamos lá. Ler como está escrito na íntegra, tá? Mas vamos ler na íntegra mesmo, né, Santinelli? Porque ele tá colocando ali, né, ciência é lixo, né, baseado em junk science, né? Bom, então o relatório que ele tá se referindo é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Detections Program. Bom, segundo o Santinelli, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências, microexpressões faciais é junk science, é ciência lixo. Bom, então
Vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, né? Junk... Poxa, mas não aparece, cara. Junk Science. Esse aqui é o relatório. É isso que eu acho sacanagem. As pessoas, elas estudam, elas se formam, elas têm um certificado do que elas fazem. Aí vem um idiota questionar que o cara tá falando em verdade. Questionar não, o cara ficou atacando, né? Segundo o metaforando, por 3 anos, ele falando que o cara fazia as coisas falsas, não era verdadeiro, o conteúdo dele era isso, era aquilo, denegrindo a imagem dele perante o público que ele tem. Até onde eu sei, teve uma formação para isso, fez um curso, pegou o que ele aprendeu e colocou na internet. Ou seja, eu me formo, eu estou estudando marketing, eu me formo em marketing. Eu vou lá e pego do conteúdo que eu aprendi, boto na internet. E vem um imbecil me atacar durante 3 anos, duvidando da minha formação, duvidando do meu diploma, falar que o conteúdo que eu boto na internet, resumindo, né, o que deu para entender, o que deu para mim entender, tudo falso. Ficou calado até muito tempo, 3 anos é muito tempo, que eu acho é muito tempo, e resolveu processar. Ele tá no direito dele? Sim, ele está no direito dele. Porque ao mesmo tempo que a pessoa fica te batendo, tem uma hora que você vai reagir. Ou seja, tem aquele ditado, não mexe com quem tá quieto. Isso é muito real. Essa citação é muito real. Não mexe com quem tá quieto, você não vai gostar. Tanto que aconteceu isso. Santinelli perdeu. Cara, não aparece. Íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que microexpressão facial... Mas peraí, cara, o relatório tá aqui, mas não aparece Junk Science em lugar nenhum. Sabe por que não aparece? Porque Junk Science, esse termo Junk Science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um blog de tecnologia. Então, veja bem, o Santinelli afirma que um relatório governamental, chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de Junk Science. Eu estou com o relatório aberto aqui, a gente está aqui pesquisando, dando um Ctrl F, e simplesmente não existe esse termo Junk Science. Só que aí, da onde que ele tirou isso? De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa para me atacar. E o próprio relatório que ele usa, clamando que esse relatório afirma que microexpressões faciais são Junk Science, são ciência lixo, como vocês estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro ou ele é mentiroso e mau caráter, desonesto. Na minha humilde opinião, eu fico com a segunda opção. Sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. O que o Vitinho não fala... O Vitinho não fala, tá? Então eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões, essas porra aí, em passageiros suspeitos, resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Ou seja, não deu para detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu para prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência. E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida, né? Ou uma falácia do espantalho, enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Medicina é a ciência que estuda as doenças, tá? E a cura das doenças. Porém, a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer. Logo, a medicina é pseudociência. Tá vendo como eu estou recortando um pedaço, eu pego uma meia-verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho? Eu tenho que pegar o contexto completo. Medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção. Poxa, não deu para prender gente com microexpressão facial. Tá, mas e todo o resto de microexpressão facial? E principalmente, o ponto principal, microexpressão facial, expressões faciais, tá certo? O fenômeno que acontece no nosso rosto, ou no resto do nosso corpo, enfim, porque quando a gente sente uma emoção, várias áreas do nosso corpo determinam, né, demonstram vários sinais. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é... Como eu falei, a pessoa tem ansiedade, aí começa a ficar tremendo, o cabelo começa a cair. O que eu falei anteriormente ele tá falando, basicamente. Mas existe, agora, com ele falando isso, existe um seriado, mas esse seriado é muito antigo. Esse seriado não é de agora, não tem 2 anos, 3 anos não. Ele tem mais de 5 anos esse seriado. Sabe aquele seriado de
investigação, tipo CSI. Mas o cara consegue detectar se a pessoa tá mentindo ou não, se a pessoa é culpada ou não, pelas expressões do culpado, do inocente. Sejam corporais, faciais, microexpressões. O cara que é investigador, ele consegue detectar se a pessoa é culpada ou não, com base nas expressões que as pessoas que ele está investigando faz. De onde tiraram que a pessoa pode ler a outra com base na expressão facial, expressão corporal? Isso tem uma base científica, sabe? Não é, mas seriado é fantasioso. Não. Tem coisas em seriados que eles realmente existem. Realmente são bases científicas que a pessoa que escreveu, a pessoa que dirigiu, pega a base científica, os estudos dos cientistas, tanto que muita gente vai achar que é mentira. Só que não. Isso é explicado em diversos livros. Você pode pegar uma referência acadêmica, que é o Princípios de Neurociência. Ele deixa bem claro pra gente lá no capítulo de emoções que quando uma emoção primária é processada no cérebro, você ativa 3 grandes áreas, né, de maneira instintiva. A sua musculatura esquelética, por exemplo, músculos da face, a sua musculatura visceral, por exemplo, quando você fica com medo, você para de peristaltar, a garganta seca, né, musculatura interna, e a sua área endócrina. Então, por exemplo, quando você fica com medo ou com raiva, você vai secretar cortisol, noradrenalina. Então, essas mudanças que ocorrem, a microexpressão está associada a isso, o comportamento não verbal está associado a isso. O que a gente fala no Metáfora desde sempre é que quando você sente determinada emoção, aquilo vai ser visto por diferentes sinais e talvez, né, também uma microexpressão facial. E aí, porque alguém não conseguiu prender gente lá nos Estados Unidos, tudo isso aqui é invalidado? Claro que não. Isso é simplesmente um argumento falacioso, uma falácia de espantalho. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando. Não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado, ou se você olhar pro outro, você tá mentindo, ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Em diversas ocasiões eu já conversei com advogados aqui no canal, já conduzi entrevistas dizendo exatamente que microexpressão facial, comportamento não verbal, não dá para se usar de maneira determinante em casos de prisão, por exemplo. Não dá para você prender uma pessoa porque ela contraiu o canto da boca. Eu já falei várias vezes aqui. E o Santinelli fala que eu não falei isso. Novamente, ou ele não viu o meu conteúdo para fazer essa afirmação, ou ele viu, sabe que eu já falei isso aqui e decidiu ignorar. Novamente, burro ou mentiroso. Eu acho engraçado que as pessoas elas começam a querer tretar com as outras. Mas eu acho que o Santinelli sabe o que ele tá fazendo. Ele tá botando fogo na palheira. Tá botando fogo no celeiro. Porque ele sabe. Tem cara de burro, mas não deve ser burro, não. Porque não é possível o cara fazer um vídeo, não se aprofundar nas coisas. Aí Metáfora vai lá. Tem que provar as coisas que ele fala no vídeo, que são coisas incompletas, no chão, como esfregão de chão de pastelaria de chinês. Não é possível. A criança não nasce sabendo que é um... Quando ele afirma que criança não nasce sabendo, e nós temos esses artigos que mostram justamente bebês, crianças que ainda não nasceram, já demonstrando microexpressões faciais, ele está automaticamente refutado. Tá? Veio a público na internet, dando uma de machão, dando uma de fodão, dizendo que se os caras aparecessem no... Já chegou pra mim os caras amando do imbecil do dono da página lá, pra zoar mulher comediante, dando uma missão de entrar no meu show, entre parênteses, que o elenco é só mulher pra filmar lá. Tadinha dela. Os caras foram até o show dele. E no começo do show, ele vai lá e fala de novo. Mano, tem uns caras que eu sei que estão aí, que se começar a dar trabalho aqui, vai apanhar. Ele ameaçou de novo. Então ele ameaçou dos caras irem. Se vocês forem, vocês vão apanhar. Os caras foram. Não fez nada. Aí começou o show, vocês estão aqui, se gravar, não sei o que, vai apanhar. Os caras começaram a gravar. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi e se escondeu atrás dos seguranças dele. Mas não é machão? Não é machão? Esquerdista? Machão? Nossa. Aí na hora do vamos ver, que tá fora da internet, tá fora do Twitter, dá uma de gazelinha? Nossa, meu amigo. Pessoal, atrás do Twitter todo mundo é macho. Na rua todo mundo é frouxo. Mas juntou sua galerinha aí, ó. Todo
300 pessoas contra 2 caras. Trancaram a gente lá dentro, seu irmão não abre a porta. Não fizeram nada, tentaram trancar a gente lá dentro, mas aqui, né, pai? Gangster. Logo ele, que é um cara que se diz a favor da diversidade, expulsou 2 comediantes negros, tá certo? Se eu não me engano, ou o Abner, ou o Cassius, ou ambos são nordestinos. Então olha aí, o cara a favor da diversidade, gritando pra expulsar 2 negros nordestinos do show de comédia dele. Cara, acho engraçado, né? O menino ali falou que não deixaram ele sair, eu não sei o quê. Não, mano, ele ligava pra polícia. Isso aí ia se resolver facinho. Aí o cara vai te ameaçar pra você não pegar o celular, senão vai acontecer isso. Isso não é ameaça? Ligava a polícia ali, meu amigo. Rapidinho. Ó, fulano aqui, junto com essa gambada aqui, tá coagindo a gente, tá falando isso, tá sendo preconceituoso. Nordestino, negro, estão sendo preconceituosos. Então, uma contradição ambulante, uma hipocrisia, né? O cara que se diz o corajosão, na verdade, é um frouxo, é um baita de um bunda mole. O Santinelli não tem comprometimento com as coisas que ele fala, nem com a questão da ciência, nem com a questão de ser um cara bravo, que enfrenta, tal. Bancar machão na internet, no Twitter, todo mundo sabe. Isso aí todo mundo sabe. Pessoalmente, as pessoas são um bando de frangos. Se acorvado atrás dos outros. Tanto que a manada dele, lá no teatro, que teve que fazer alguma coisa. Que são um bando de covardes cagão. 10h30 da noite. Tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui, na porta do teatro, desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter chegado. Ele está com medo de responder, de provar na justiça todas as merdas que ele falou no Twitter. Porque no final ele é isso. Ele é um machão, ele é um cara que fica falando de machão no Twitter, que fica falando, olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, vou combater os fascistas, os ordenados, e não consegue colocar a tapa para um simples oficial de justiça para responder. É, porque a moça fica nervosa, né, quando vê o oficial de justiça. Pra você ver como as pessoas na internet são uma coisa e as que estão fora são outras. Tanto que as pessoas são mais fáceis de se esconder atrás da internet pra cancelar. Ai, não fala mal da minha Virgínia. Não fala mal da Anitta. Vamos cancelar essa pessoa que tá falando mal da Anitta. Mas na verdade é um bando de criança sustentada pelo pai, que não tem onde cair morto. Se perder a herança, entendeu? São os próprios coitados. E esse pessoalzinho de Twitter é tudo tadinhos. Thiago Santinelli, em 2013, estou tão feliz quanto um judeu indo pra Alemanha. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara judeu. Eu tinha uns brother aí na 7ª série que ficava desenhando a suástica na mesa do cara judeu da sala. Caralho, eu tô rindo muito aqui lembrando do que a gente fazia com o cara judeu. Não sabia que existia trem aqui, mas uma certeza eu tenho, nenhum judeu deve andar nele. Aí você vê sobre isso, né? Olha o tipo de coisa que o santo do Santinelli faz no Twitter. Ninguém fala nada, o pessoal ri, né? O pessoal já acha dessa porcaria. E reclama do Léo Lins. Como reclamar do Léo Lins, sendo que eu faço esses tipos de comentários no Twitter. Mas claro, sempre vai ter um imbecil pra poder defender as merdas que as pessoas fazem. Sempre vai ter um bitolado, um sem cérebro. A mesma pessoa que reclama do Léo Lins ri do Santinelli. É isso que eu não entendo. É isso que eu acho surreal. Eu não vou me estender muito, então assim, até pro vídeo ficar mais fácil pra editar. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like, compartilha o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal que é inscrito pra dar aquela força. Ativa o sininho pra receber novas notificações de vídeo. Beleza? Beleza. Beijo da mente. Muito obrigada. Vou deixar só um pouquinho rolando, depois eu vou terminar o vídeo. Muito obrigada pela paciência. Cara, eu acho que o meu passado não é tão ruim quanto o seu não, hein? Até porque fazer piada ruim não é crime. Agora, xenofobia... Mas é interessante você ver a forma que eu e o Santinelli lidamos com o nosso passado, né? Em 2013 estava lá fazendo essas piadas ruins e eu deixei essas piadas ruins na internet. Tanto que o Santinelli pode assistir, reagir, fazer o que ele quiser hoje em dia, né? Meu passado está aí disponível. Já o Santinelli, em 2023, quando ele foi cancelado, porque a galera descobriu esses tweets dele de 2013, mesma época que eu fazia minhas piadas ruins, ele correu bloquear o Twitter dele como um cara muito corajoso, nem um pouco covarde, nem um pouco bunda mole. Foi lá, bloqueou o Twitter dele e fez uma curadoria, né? Editou, apagou o passado dele. Então é interessante ver a forma que cada um lidou com o passado. O meu tá aí. E você, Santinelli, o que mais será que você escondeu? O que mais será que você apagou? Fora esses tweets aqui, cara, hein?